quando a gente pensa especificamente na situação do governo. Temos ali, do lado da oposição, Tarcísio de Freitas, governador, dizendo publicamente que será candidato à reeleição. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tem total interesse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja o candidato do governo ao governo do Estado. Haddad já deu algumas declarações dizendo que quer ajudar o presidente Lula, mas que não está muito convencido ainda desse movimento. O quão importante na avaliação do senhor, ter esse movimento e essa presença do Fernando Haddad lá em São Paulo, fazendo frente a Tarcísio de Freitas? Então, o prazo para definição de candidaturas é junho. Então, não tem como amadurecer até junho. Por isso, eu sou contra pressionar algum candidato. Mas nós temos um timão, Ariane. Pensa bem, nós temos para disputa em São Paulo Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Marina Silva, a própria Simone Tebet, e temos também o ministro Márcio França. Nós temos um timão. E na política, como no futebol, não existe jogo ganho. Domingo passado, todo mundo achava que quem ia ganhar o jogo aqui em Brasília era o Flamengo. E o Corinthians ganhou e ainda deu um show. Ganhou tranquilo. Deu um show. Então, São Paulo é a mesma coisa. Eu acho que nós temos condição de ganhar o governo de São Paulo. E o senhor acredita que essa configuração está em vias de se desenhar? Está em vias de se desenhar, vai ser desenhada com tranquilidade. O maestro é o presidente Lula. Então, acho que o tempo vai resolver esse problema em sentido positivo. Ministro, a gente tem o presidente Lula que vai tentar a reeleição ao Palácio do Planalto. De outra parte, a gente vê o que parece ser uma direita fragmentada. A gente tem o senador Flávio Bolsonaro, ungido ali pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que seja o nome do bolsonarismo na tentativa de fazer frente ao presidente Lula. Mas a gente tem outros vários nomes, né? Temos aí governadores, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Eduardo Leite, outros nomes que vêm se colocando e sinalizando que também querem, a despeito da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, ter algum tipo de protagonismo nessa disputa. Essa divisão, o senhor acha, favorece a candidatura do presidente Lula? O presidente sempre fala que não escolhe candidato, né? O candidato da oposição, que ele vai disputar com quem tiver que disputar e vai em frente. Mas como que o senhor vê esse cenário que está posto hoje para a disputa ao Planalto? Eu acho que você definiu. A oposição vem fragmentada para disputar as eleições presidenciais contra um candidato que tem a preferência, é forte e querido da sociedade brasileira, que é o presidente Lula. Então, acho que a fragmentação da oposição mostra a ausência de projeto, a ausência de unidade entre as oposições para enfrentar o presidente Lula. E, nesse sentido, eu creio que favorece muito a eleição do presidente Lula, a fragmentação da oposição. E olhando um pouco mais para frente, ministro, o senhor que faz parte dos quadros do PT, uma crítica que a oposição costuma fazer, especialmente quando confrontada com esse cenário de várias possibilidades, é que o PT se concentra, e boa parte da esquerda, na figura do presidente Lula, que não haveria, para eleições futuras, nomes alternativos num horizonte ali curto, porque ao longo dos últimos anos o grande nome da esquerda e do PT, indiscutivelmente, sempre foi o presidente Lula. O senhor acha que, de fato, houve ou há algum tipo de falha ou de estratégia errônea no sentido de concentrar tanto na figura do presidente essas forças da esquerda e do PT? Ou o senhor acha que há uma diversificação e há outros nomes que em eleições futuras para a presidência podem se colocar em posição forte para conseguir o voto do eleitorado? Ariane, que bom ter o presidente Lula. É como se a seleção brasileira no passado, tendo o Pelé, reclamasse de ter o Pelé.
como se a seleção argentina reclamasse de ter o Messi. Nós temos Lula. Que bom ter a maior liderança do Brasil. Agora, nós temos muitos outros. Nós temos um timaço. Em 18, quem disputou as eleições foi o Haddad. Sim. E brilhou. Né? Aquela facada é que mudou o rumo daquela eleição. Mas o Haddad estava liderando aquelas eleições. Temos muitos outros quadros que possam disputar o Brasil. Agora temos unidade, não estamos fragmentados. Quem está fragmentado são eles. Né? Eles que têm dificuldade de renovar. Veja, 18, o candidato deles foi o Jair Bolsonaro. 22, o Jair Bolsonaro. 26, o Jair Bolsonaro não pode ser candidato. Aí veio para a fila o Ratinho, o Zema, o Caiado, mas eles puseram o filho do Bolsonaro. Então, eles não têm unidade, tão fragmentados, e nós temos o maior líder. Né? E temos também um timaço que pode oferecer nomes e vai oferecer no futuro para o Brasil.